Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo realizado pelo Centro Espírita Semente Cristã. Nós estamos iniciando, pedindo desculpa aos que nos acompanham, a falha que tivemos no nosso agendamento hoje. De imediato nós vamos transmitir pelo YouTube, depois estaremos colocando no Facebook e no Instagram. Também informando que esse estudo das 18 horas que nós fazemos online do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos estudos que a Casa Centro Espírita Semente Cristã realiza à sexta-feira do estudo do Evangelho. Às 19h30, inicia um estudo online na plataforma Meet, Google Meet, aonde as pessoas que desejam participar estão ali debatendo sobre o Evangelho, colocando suas ideias, é um momento participativo de estudo do Evangelho. E também às 19h30, agora, com o retorno das atividades, nós temos o Evangelho presencial no Centro Espírita Semente Cristã. Então, na sexta-feira, nós temos 3 atividades de Evangelho no Centro Espírita Semente Cristã, contemplando todos os públicos. Aqueles que não podem ir ao Centro Espírita e querem apenas ouvir, nós estamos aqui transmitindo esse estudo. Aqueles que querem participar da discussão, que podem entrar em contato para participar do estudo online, juntamente com o grupo que faz esse estudo online. E aqueles que vão à Casa Espírita, às 19h30, nós temos o estudo do Evangelho. Então, hoje, nós vamos conversar sobre um tema bem interessante, bem importante do nosso Evangelho, que é ainda sobre o perdão. Nós vamos concluir o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ainda sobre o perdão. E é um tema que, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente discute, mais a gente aprende, mais a gente compreende o quanto nós temos necessidade desses ensinamentos. Mas antes, vamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em prece, vamos rogar ao nosso Mestre amado Jesus e suas bênçãos para esse momento, as bênçãos da espiritualidade amiga que nos acompanha nessa tarefa, para que possamos ter êxito no trabalho, de forma a levar o esclarecimento, o consolo que a doutrina nos traz, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E é em nome dele e da equipe espiritual que nos assiste que nós vamos iniciar o estudo de hoje. Muito bem. Hoje nós vamos estudar, como eu falei, encerrar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ainda falando sobre o perdão. Agora nós vamos conversar sobre as instruções dos espíritos. Alguns espíritos que se pronunciaram com relação à questão do perdão. Nós temos aqui, nessa mensagem do perdão das ofensas, o Simeão e o Paulo comentando. Então, a mensagem no livro que estiver acompanhando, o livro do Evangelho, seria interessante que se acompanhasse por ele, porque nós fazemos a leitura do texto e comentamos algo sobre o nosso entendimento, mas é importante se alguém estiver acompanhando pelo livro. Então, inicia essa instrução dos Espíritos dizendo: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais nos deve percutir a inteligência e mais alto falar o coração. É bem interessante porque Pedro pergunta para Jesus quantas vezes eu perdoarei. Até 7 vezes. Por que Pedro fez essa pergunta até 7 vezes, né? A lei mosaica assim instituía. 7 vezes. Você perdoa 7 vezes. Depois de 7 vezes, aí você resolve como quiser, vamos dizer assim, né? E aí Pedro pergunta para Jesus, e quantas vezes? Ele percebeu que Jesus trazia novos ensinamentos, novas luzes. Então, ele pergunta assim, e quantas vezes eu tenho que perdoar? E, geralmente, Jesus perguntava, o que diz a lei? E aí ele dizia, a lei diz que eu tenho que perdoar até 7 vezes.
E aí Jesus dá um ensinamento que não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E aí nós já conversamos com isso em alguns estudos passados, sobre essa questão de 70 vezes 7, quanto que não dá de vezes, mas vamos aqui nos fixar nesses ensinamentos, nessas instruções dos Espíritos, porque o Simeão aqui nos diz, confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se nos deparará sempre. Então, é pegar esse ensinamento que Jesus diz, perdoa até 70 vezes 7, e confrontar com a oração simples que Jesus ensinou, que foi o Pai Nosso, que dizia, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e que a gente repete todo dia, várias vezes no dia, sem se dar conta que está justamente dizendo, só me perdoe se eu perdoar. E aí, muitas vezes, a gente simplesmente não perdoa e quer perdão. Então, o Simeão diz que ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Então, esses 70 vezes 7 é ilimitadamente, que Jesus simbolizar com um número, mas é ilimitado. É cada ofensa que for feita que a gente possa perdoar. Com essa atitude, estaremos ensinando a nossos irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, aqui o Simeão nos chama a atenção justamente para esse esquecimento que Jesus quer nos ensinar. Porque esquecimento do mal, esquecimento de si mesmo, aliás, quando nós perdoamos, é aquela situação em que a gente sabe que o outro nos ofendeu, a gente sabe que o outro nos agrediu, mas o esquecimento de si mesmo é no sentido de esquecer o orgulho, esquecer o egoísmo, tornar-se alguém humilde, brando e perdoar. É um esquecimento de si mesmo, porque aí eu vou esquecer aquele mal que você me fez. E com isso também eu vou ficar invulnerável ao ataque de quem quer que seja, porque eu vou me colocar numa posição superior, eu não vou estar numa frequência de discussão, de brigas, de questões, mas também o Simeão deixa claro nesse texto que esse ensinamento não é um ensinamento que talvez muitos de nós possamos viver de imediato. Por isso a expressão serás brando, farás, quer dizer, tudo isso para o futuro. Nós seremos um dia brandos, nós faremos sim aquilo que o Pai nos pede, mas de imediato tenhamos o entendimento de que Deus nos perdoa frequentemente as nossas ofensas. E por que a gente quer tanto que as nossas faltas sejam apagadas e não conseguimos perdoar os nossos irmãos? Então, prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos ascender à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, os tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Essa fala, meus irmãos, é de um espírito que já galgou patamares evolutivos, que já tem em si a moralidade para vir nos instruir. Por isso ele nos diz, prestai ouvidos, perdoai, sede pródigos, porque ele já sabe o benefício do perdão, ele já sabe o benefício da humildade,
Então, ele vem nos ensinar, ele vem nos concitar isso. Embora saiba que muitos de nós ainda não estamos em condições, muitas vezes, de perdoar coisas pequenas, quanto mais situações graves, mas esses irmãos, eles estão sempre retornando pela misericórdia divina para nos instruir, para nos orientar, para nos auxiliar. Por isso que ele diz que comentem essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes, quer dizer, ele vem por ordenação divina trazer a sua fala, trazer o seu ensinamento, para nos auxiliar, para nos orientar com relação ao benefício que o perdão pode trazer para as nossas vidas. Então, continuando, ele diz: perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o método do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Veja bem, ele ressalta claramente aqui no texto que quanto mais grave for a atitude do nosso irmão contra nós, mais vai ser meritório o nosso perdão. Porque, como ele diz a seguir, nenhum merecimento teríeis em revelar os agravos dos vossos, e relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, é muito simples, é muito fácil você perdoar uma palavra que você não gostou, ou alguma atitude, algo irrelevante. Mas perdoar um ato grave, isso é muito difícil. E por isso ele diz que o mérito é bem maior quando nós perdoamos algo de muito grave nos nossos irmãos. E hoje eu estava lendo esse texto para trazer a nossa fala da agora à noite, lembrando de situações que a gente acompanha nos noticiários, que a gente vê muita miséria, muita dor, muito sofrimento, mas existem muitos exemplos bons também, se bem que numa condição bem menor, né, que é apresentado, de pessoas que conseguem se sobressair em situações em que viram seus entes queridos serem levados à morte em atos agressivos, violentos e tudo mais, e conseguir superar, conseguir buscar, como eu ouvi da fala de um senhor, diante de um tribunal, daquele que tirou a vida da sua filha, dizer: você tornou muito difícil para mim o ensinamento de Jesus Cristo, perdoai os vossos inimigos, mas eu lhe perdoo. Então, não é fácil, de maneira nenhuma. Com certeza, o mérito dessa criatura é proporcional à gravidade daquela dor, daquele sofrimento que ele conseguiu superar. Mas aí o Simeão nos traz aqui um chamado para nós espíritas. Ele diz: espíritas, jamais os esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Por que ele chama a atenção de nós, os espíritas, né? Porque nós já temos ensinamentos morais suficientes, acesso a falas dessa natureza, a livros, a mensagens dos nossos irmãos que vêm do alto, vêm nos trazer os benefícios do perdão, mostrar por que é meritório perdoar, por que devemos perdoar, porque todos nós temos débitos do passado, nós também já prejudicamos muitas pessoas, nós também temos necessidade de perdão. Então, o espírita, ele tem uma compreensão muito maior dessas questões do que muitos outros dos nossos irmãos. Não é que ele seja melhor que ninguém, mas é que ele tem a oportunidade, através do estudo, de se aprofundar e conhecer as causas anteriores, as causas atuais, e por que volta e meia ele está sendo submetido a dores, a sofrimento, a situações que muitas vezes trazem agravo sério. Então, por isso ele diz que nós que já temos esse conhecimento, nós que nos dizemos espíritas, precisamos sim pensar muito bem com relação a essa situação do perdão, aqueles de nós que temos mágoas, que temos ressentimentos, e
que se a gente for buscar lá na nossa intimidade, nós sempre guardamos de algo, de uma situação, de alguém, que a gente possa trabalhar esse sentimento, de forma a se desfazer, não no sentido de tirar do nosso caminho, mas transformá-lo, de forma que essa situação possa trazer algum benefício para nós ou para o outro. Então, aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Então, quem já tem esse ensinamento, quem já tem esse entendimento, é bom que tu se afaste desses pensamentos, desses ensinamentos, não. Porque nós já somos responsáveis pelos nossos pensamentos e Deus conhece. Não adianta a gente dizer que eu não sabia disso. Porque Deus conhece os nossos pensamentos, sabe das nossas intimidades. E aí ele diz, cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Então, Simeão deu essa mensagem, bordou 1862, e é uma mensagem que chama a nossa atenção, porque muitas vezes nós não temos ainda esse desprendimento, essa capacidade de perdoar, mas que a gente entenda, Deus conhece o fundo da nossa alma, do nosso pensamento, que a gente busque, peça auxílio, peça a Deus, mas que não se negue a condição de ter esse sentimento contra as pessoas, porque enquanto a gente negar, a gente não vai poder trabalhar. Então, é melhor assumir, realmente eu tenho uma mágoa, eu tenho um ressentimento muito grande contra uma pessoa, e não consigo mudar esse meu sentimento. Então, vamos pedir a ajuda de Deus, com certeza não vai nos faltar. E aí, continuando a mensagem da instrução dos Espíritos, agora Paula nos diz: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Então, quando eu perdoo o outro, eu estou pedindo perdão para mim. Porque eu estou resgatando um débito, com certeza, porque Deus não é injusto. Ninguém sofre nada nessa terra injustamente. Nós estamos sempre respondendo por algo. Então, se eu estou perdoando alguém que fez um mal a mim, eu estou pedindo perdão para mim mesmo, porque eu estou naquele momento me libertando, quem sabe, de cadeias de erros que eu trouxe do passado. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma falta leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmo, não reconheceríeis que fosse o agressor? Então, muitas vezes a gente diz, eu não perdoo o que essa pessoa fez comigo. Mas, quem sabe, se a pessoa fosse realmente fiel a si, naquele momento fosse rever aquela situação, fosse rever o que levou a acontecer tudo aquilo, de repente ele poderia até perceber que ele teria sido responsável. Teria sido ele aquele que foi o agressor primeiro. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para seres indulgente e para não vos tornares merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias? E que não fizestes degenerar em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Então, nós somos muito bons, a gente diz, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para merecer isso, eu não fiz nada para isso acontecer. Mas se a gente for ouvir o outro vai dizer, fez isso, fez aquilo, também se justificando. Então, cada um de nós, fazendo essa reflexão sincera, com certeza vai se perceber.
e de repente vai descobrir que poderia ter evitado aquela situação, que também contribuiu, então que não tem só um culpado na história. Alguém também, eu não gosto da palavra culpa, né? Não tem só um responsável pela situação. Então, somos dois, eu e o meu agressor responsável, porque de alguma forma eu contribuí para aquele momento de desequilíbrio dele. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impediste, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos demente com isso e só fareis que o vosso mérito cresça. Então, se você percebe que não foi você responsável por nada, como ele diz, mostrai-vos dementes, faça de conta que não está nem entendendo a situação no caso, porque o mérito vai ser maior. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração, como nós já conversamos algumas semanas atrás. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Então, são espécies de perdão que a gente acha que, de repente, perdoou, mas é perdão da boca para fora, a mágoa continua, o ressentimento continua, e isso vai trabalhando em nós, muitas questões de doença, como nós falamos nos estudos passados, em muitas situações. Então, o perdão, o benefício maior é para nós mesmos. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Pergunta Paulo. Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que nos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e dissimulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueceis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Bem aqui nesse texto chama a atenção, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Por isso que a gente não consegue ter esse esquecimento completo e absoluto, porque nós não somos ainda essas grandes almas. Não galgamos ainda esse patamar de evolução, mas estamos sendo aqui orientados, conduzidos por esses irmãos que nos trazem ensinamentos, que nos esclarecem a respeito da importância do perdão em nossas vidas. Então, com certeza, se nós ainda temos muito rancor, se nós ainda temos muito desejo de vingança, é sinal que o nosso espírito ainda está muito inferior. Então, nós precisamos avançar, melhorar. E esses ensinamentos que os nossos irmãos nos trazem é um chamado para que a gente reflita sobre as condições de ódio, de desejo de vingança que estão em nós e passe a pensar agora em perdoar os nossos inimigos. E aí nós vamos aqui entrando no item de sobreindulgência, que também se encontra nesse item dos espíritos, que os espíritos nos trazem de esclarecimento, que também é um item que se dirige diretamente aos espíritas. E diz, espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escuta plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, esse pequeno trecho aqui sobre a indulgência, chamando a atenção dos espíritas, fala justamente desse sentimento que nós precisamos desenvolver em nós que já temos um conhecimento, já temos um entendimento da doutrina, um aclaramento do entendimento dos espíritos com relação ao Evangelho, porque muitas vezes nós ainda temos
essa grave falha moral de ver muitos defeitos dos outros, né? De falar muito dos defeitos das pessoas, divulgar o defeito dessas pessoas. Independente de que a gente seja espírito ou não, mas nós, como espíritos, que já temos esse entendimento, os espíritos chamam a nossa atenção, justamente, ser indulgentes. Como é que eu já tenho tanto conhecimento, como é que eu já tenho tanto entendimento, e muitas vezes sou causa de discórdias nos grupos, onde me encontro, porque eu observo demais as falhas dos outros, eu falo demais dos erros dos outros, divulgo demais os erros dos outros, quando eu deveria ocultar, para que não se torne público, a não ser chegue ao conhecimento apenas dessa pessoa. Porque quando a gente tem um entendimento dessa questão, quando somos indulgentes, nós não levamos adiante a malevolência. Quando chega uma história até nós, a gente para por ali. Só que muitas vezes o que é que a gente faz? A gente passa a informação adiante, tem prazer em divulgar, em expor as pessoas. Então, com certeza, nós não podemos, de maneira nenhuma, ter esse tipo de comportamento. Os Espíritos chamam a nossa atenção nesse texto. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e a mais das vezes velados. Então, quando nós somos indulgentes, nós não nos ocupamos com maus atos das pessoas, não. A não ser que seja para auxiliar, para prestar um serviço a essa pessoa. Mas mesmo que a gente tenha o entendimento, tenha o conhecimento desses maus atos, tentamos atenuar tanto quanto possível a situação. Tentar entender o porquê daquela pessoa, quem sabe está passando por um momento difícil, não vamos levar adiante isso, vai se tendo cuidado de ir atenuando tanto quanto possível, ao invés de ficar colocando mais lenha na fogueira, né, observações chocantes com relação àquela situação. E aí ele pergunta, quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupados com o que fazem vossos irmãos? Nós temos tanta coisa para observar em nós, nós temos tanta coisa para corrigir em nós, e, no entanto, a gente não se preocupa com isso. A gente se ocupa, sim, com os atos dos outros. Criticamos como se a gente não cometesse as mesmas falhas, os mesmos erros, e com isso a gente se torna alguém que está sempre com aquele sentimento negativo, com aqueles pensamentos negativos, sempre acusando, sempre julgando. Esquecendo que essas falhas estão em nós, gritantes, e nós não percebemos. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o modo dos usados. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis que estar cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, o nosso irmão José, o Espírito Protetor, ele nos pergunta, quando é que nós vamos ter olhos severos sobre nós mesmos? Deixar de ter tanta severidade para com o outro e ser severo conosco mesmo. Porque é para nós que nós devemos voltar os nossos olhos, né? Porque Deus julga em última instância. Ele conhece a nossa intimidade, os pensamentos de cada um, e muitas vezes aquilo que a gente julga que é falha, que é erro, que merece condenação, para Deus isso não tem nenhum significado. Porque Ele conhece a intimidade, Ele sabe
O que levou a criatura a agir daquela forma? E muitas vezes, coisas que a gente acha que não tem nenhuma importância, para Deus, sim. Porque ali está presente sentimentos que são muito fortes, pensamentos negativos, coisas dessa natureza. E aí, para Deus, de repente, isso aí pode ser um erro. Então, sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houver de usar para com os outros. Então, se eu for alguém indulgente para com os outros, vão usar de indulgência para comigo também, quando eu precisar. Aí vão dizer, não, ela era uma pessoa tão boa, fazia tanto bem, nunca foi de acusar ninguém, não vamos fazer isso com ela, né? Então, é uma situação que termina revertendo em bem para nós. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estender suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daquele que não podem tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensinamento que ela veste. Então, que a gente se revista desse sentimento de benevolência pelos nossos irmãos, porque é isso que Deus tem por nós. Todos nós, diante de Deus, somos vistos como filhos queridos, espíritos em estradas de erro, sim, mas em aprendizado constante. Essas almas que hoje estão no erro, logo mais serão reconhecidas como espíritos iluminados, porque terão realizado o aprendizado necessário. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos colocar nessa posição de superioridade, de ser melhor que os outros, de achar que não devemos nada à lei nem a ninguém. Nós temos, sim, nosso passado, os nossos erros, as nossas necessidades. Então, quando nós estamos pedindo a Deus que perdoe as nossas ofensas, lembremos que Jesus nos orientou, o Pai Nosso, que nos diz: perdoar as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada. Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir o prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Então, se Deus perdoasse, se Deus não nos colocasse numa estrada de entendimento que a gente vai refazer diante daqueles erros, qual era o aprendizado que a gente tinha? Então, não há como ele dispensar as nossas ofensas nesse sentido, porque a nossa própria consciência vai nos conduzir à necessidade de refazer o erro, de nos melhorarmos. Eu estava agora lembrando, quando eu estava falando desse perdão que nós dizemos com muita frequência no Pai Nosso, de uma historinha que eu ouvi certa vez, de um orador espírita que eu gosto muito, o doutor Isaías Claro, como juiz da vara de família. Ele disse que recebeu uma jovem que estava sendo posta para fora de casa pelo pai, porque ela engravidou, mãe solteira, e ele não admitia de maneira nenhuma que ela permanecesse dentro de casa. E ela estava desesperada, porque não sabia para onde ir. E aí ele mandou chamar o pai para conversar. E ele disse que o pai é irredutível, uma falta de respeito, não quero, não aceito e tudo mais. E ele já tinha usado de todos os argumentos e não tinha, de maneira nenhuma, convencido. E aí ele disse que, de repente, veio aquela intuição. Ele disse: qual a sua religião? Aí
o homem olhou para ele: minha religião? Sim, qual a sua religião? Eu sou católico. Então, você sabe rezar o Pai Nosso? Sei. Pois muito bem, reze o Pai Nosso. E o cara ficou sem entender. Rezar o Pai Nosso, numa audiência como juiz, mas ele não podia se negar, ele estava diante do juiz. Aí ele começou a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Começou a rezar. Quando ele chegou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Doutor Isaías Claro disse: pare. E ele parou e ficou sem entender. Aí o doutor Isaías Claro disse: de hoje em diante você está proibido de rezar o Pai Nosso. Ele: por quê? Porque você está dizendo aí que perdoa as ofensas dos outros, assim como os outros que lhe têm ofendido, e você não quer perdoar a sua filha. Então, como é que você está rezando o Pai Nosso todo dia? De hoje em diante você não reze mais esse Pai Nosso. E despachou ele. E ficou depois até sem entender aquela atitude. Dias depois, a moça veio procurá-la juntamente com ele. Ele veio conversar com o doutor Isaías Claro e disse: doutor, eu resolvi perdoar. Eu resolvi aceitá-la dentro de casa, nós estamos fazendo as pazes. Aí o doutor Isaías disse: e o que fez você mudar de ideia? Você estava tão irredutível. Ele disse: doutor, depois que eu saí daqui, eu não consegui mais rezar o Pai Nosso. Todas as vezes que eu começava a rezar o Pai Nosso, que eu me lembrava que o Senhor tinha dito aquela frase, que eu nunca tinha percebido, eu não conseguia ir adiante. E aí eu percebi que realmente eu precisava perdoar minha filha. Então, muitas vezes a gente repete esse Pai Nosso aqui e não presta atenção no que ele está dizendo. Precisamos prestar atenção naquilo que a gente está verbalizando. Então, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar o arrependimento à reparação. Quando perdoais aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto a mais das vezes, muito transparente é esse véu para os vossos olhos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Então, veja bem, o ensinamento é muito mais profundo. Não é só da boca para fora, não é só botar um véu e esquecer, não. É fazer muito mais, é ir além, é auxiliar. E isso nós sabemos que é um aprendizado que nós temos que realizar constantemente, porque esse aprendizado está por ser feito ainda em nós. Pregai exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus nos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, essa mensagem de João, bispo de Bordeaux, também nos chama para esse entendimento do perdão, da caridade ativa. Como um modelo a ser seguido, ele traz esse ensinamento. Para que a gente continue pregando, mesmo que não esteja vivendo, continue pregando. Porque, à medida que nós vamos pregando, nós vamos cada vez mais nos conscientizando dos nossos atos e vamos levando consciência também para os nossos irmãos. Não vamos esperar ser perfeito para falar de perfeição, não. Os espíritos perfeitos têm essa capacidade de chegar e falar com moralidade, mas nós ainda estamos aqui num passo a passo muito lento, mas por isso também não vamos deixar de realizar o nosso trabalho, de divulgar a mensagem de Jesus e sempre, sempre buscar no esforço de melhoria e de transformação. Então, caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar.
todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Por que então, à vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos os cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Então, esse é um texto para a gente estar a ler. Nós estamos aqui comentando, mas é interessante que a gente faça essa leitura calmamente, refletindo, porque realmente chama muito a nossa atenção. Todos nós temos defeitos, hábitos errôneos, coisas para modificar, mas a gente só percebe isso no outro, e nós precisamos tirar essa trave do nosso olho. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há algumas de suas dobras mais ocultas o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, que nós possamos, sim, desenvolver essa caridade, essa modéstia, essa humildade, para ver se a gente consegue ver só de forma superficial os defeitos dos outros, se a gente não mergulha de cabeça nesses defeitos, não observa com tanto rigor. E aí, concluindo, ele diz: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, esse é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz essas orientações, essas informações. Por isso, os Espíritos nos dizem, o do Freire diz: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Porque a partir desses ensinamentos nós repensamos as nossas vidas, que nós compreendemos melhor o que nós estamos vivenciando, as dificuldades que estamos enfrentando. Com isso nós vamos nos transformando, nos melhorando, aceitando melhor a realidade da vida e trabalhando para mudar, para transformar, de forma que a gente possa, logo, logo, estar numa condição de harmonia e de felicidade, porque é isso que a gente está buscando. E embora a felicidade não esteja ainda na Terra de forma completa, mas a gente pode já, desde já, começar a se trabalhar, tirar essa carga de ódio, de revolta que traz em si, para, se Deus quiser, um alívio, né, interno, uma transformação, se sentir livre, liberto dessas amarras que o perdão nos traz, que o ódio e a vingança nos traz, né? Então, o perdão vai nos libertar. Então, nós encerramos esse capítulo aqui, a leitura desse capítulo, porque, em verdade, é uma leitura para que você tenha conhecimento do que trata o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas dizem assim: por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Já tem o Evangelho de Jesus? Mas é o Evangelho de Jesus. Por isso, nós estamos aqui fazendo a leitura, para você entender a riqueza de conteúdo dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nos esclarecendo. Então, que você tem interesse em consultar essa obra, busque lá nesse texto que nós lemos, refletir, com certeza você vai ter outros entendimentos, além daquele que nós aqui falamos. Então, nós vamos agradecer as nossas irmãs, a Luane e a Eliane, que estão nos acompanhando. Hoje nós tivemos a falha de não divulgar o link cedo, mas daqui a pouco estaremos
nas outras redes sociais, nos outros canais. Então, vamos agradecer a Deus e fica o convite. Logo mais às 19h30, no Centro Espírita Semente Cristã, o estudo do Evangelho presencial, portas abertas, graças a Deus, retomando nossas atividades com todos os cuidados. E às 19h30, também um estudo pela plataforma do Google Meet, do estudo do Evangelho, onde você pode interagir, conversar, discutir. Então, uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e permaneça com todos nós hoje e sempre. Graças a Deus.